Bom pessoal, me chamo professor Alex, né, da refrigeração e climatização. Estamos dando continuidade aqui às nossas aulas do curso técnico de refrigeração e climatização aqui do Senai, onde estamos na OC Fundamentos da Eletricidade. E hoje vamos falar sobre grandezas elétricas. Se observarmos, veremos que estamos cercados de circuitos elétricos e equipamentos eletroeletrônicos em nossa casa, no trabalho, diversão, ou seja, são produtos que sem eles nossa vida sofreria uma grande transformação ou até mesmo um caos. Todos esses equipamentos trazem a integridade das três grandezas fundamentais para o estudo da eletricidade. São elas: tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Recorremos à estrutura do átomo para início da nossa análise dos estudos. Lembra que a gente não estudada, né, em átomos, vamos só dar uma recordada, né, para o átomos, o que consiste o átomos, não é isso? Prótons, nêutrons e elétrons, beleza? Onde os prótons são as cargas positivas, os nêutrons são as cargas neutras, né? Já está dizendo o nome neutro. Os elétrons são as cargas negativas. Carga elétrica. O que seria uma carga elétrica? Carga elétrica é a quantidade de eletricidade presente em um corpo. Essa carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Eu acho que na aula de átomos a gente já tinha falado sobre isso. Quando é que uma carga será positiva? Uma carga elétrica será positiva quando a quantidade de prótons for maior que elétrons. E negativa quando a quantidade de elétrons for maior que prótons. Então, simples assim. Quando a gente quiser saber se uma carga é positiva, quantidade de prótons maior que elétrons. Negativa, quantidade de elétrons maior que prótons. Uma das primeiras grandezas que iremos estudar, né, será a tensão elétrica. Tensão, né, aí simbolizado por a letrinha V de volts, ou força eletromotriz, né, que a gente abreviou aí em FEM, é a força que movimenta os elétrons. Para entender esse fenômeno é necessário imaginar um material onde são representados um átomo em cada ponta, de forma que se encontra na natureza os átomos e todo o material estarão em equilíbrio. Normal, estará todo mundo em equilíbrio ali, todo controladozinho. Ou seja, o mesmo número de prótons e de elétrons, conforme demonstra a figura abaixo. Se for retirado um elétron do átomo de uma das pontas, ficará com a carga positiva. Por quê? Porque a gente retirou um elétron lá, né? Um elétron, lembrando que é uma carga o quê? Negativa. Então, se a gente retirou dessa figurinha A um elétron e mandou lá para a figurinha B esse elétron, então a figurinha A, né, ela ficou com a quantidade de prótons maior, por isso ficou positiva, e aquela figurinha lá B, né, o átomo B, ficou com a quantidade de elétrons maior e ficou negativa. E aí houve o quê? Um desequilíbrio. Então aí a gente já tem uma tensão elétrica. Acrescentando um elétron à outra ponta do material, essa ficará negativa, que é o que a gente acabou de falar. Se tornará um potencial elétrico negativo, observado na ilustração abaixo. A tensão, ou DDP, entre dois pontos, podem ser medidas por meio de determinados instrumentos. A unidade de medida de tensão é volt, que eu tinha acabado de falar no início da aula lá, representada pela letra V. Como qualquer outra unidade de medida, a tensão volt também tem seus múltiplos e submúltiplos. Nossa aula anterior a gente falou um pouco sobre múltiplos e submúltiplos, lembra? A gente não compra 1000 gramas de feijão, a gente compra o quê? A gente até compra 1000 gramas, né? Mas lê-se 1 quilograma, ok? Para medir, para as medições em eletricidade, utilizamos mais frequência a unidade volts e múltiplos kilovolts e megavolts. Na área da eletrônica, né, utilizamos a unidade volts e os seus submúltiplos, milivolts e microvolts. O que isso quer dizer? Quando a gente for falar em tensão alternada, né, aquela tensão ali, 220 volts, ou então falar o que vem da Energisa, né, aquela rede que vem da Energisa, o CEP, né? Aí a gente vai falar mais sobre o que? Kilovolts ou megavolts. Quando a gente for para a área da eletrônica, né, que a gente vai trabalhar com placas eletrônicas, então a gente vai trabalhar em volts e milivolts ou microvolts. Aí que seria a tensão bem menorzinha, bem menor, né? Ok? Pessoal, não esqueça aí de comentar, dizer se está gostando da aula, de dar uma dica.
Todos os comentários de vocês aí eu dou um feedback, agradeço a vocês, né, pelos comentários. E deixa um feedback aí, diz aí se tá gostando, se não tá gostando, o que eu posso melhorar, se o áudio tá bom. Inicialmente essas são nossas primeiras aulas, mas quem sabe o futuro aí a gente não tenta trazer algo até melhor para vocês, ok? O instrumento que mede o diferencial de potencial entre dois pontos, pessoal, diferencial de potencial entre dois pontos. Então, quando eu falo diferencial de potencial, é o que? Lá no início a gente falou o que seria a tensão, DDP. Então, DDP, diferencial de potencial. Lembrem disso aí, tecnicamente falando, DDP, diferencial de potencial entre dois pontos. É o voltímetro, beleza? O que mede a DDP é o voltímetro, que a gente vai ver na figura no próximo slide aí, né? A gente vai ver esse voltímetro aqui, ó, é um analógico. Geralmente vocês vão encontrar esses voltímetros analógicos em quadros de comandos, né? Colocado lá para você ver lá a tensão que está dando lá, né? Geralmente em quadros de comandos a gente utiliza, ou então na parte de eletrônica. Na eletrônica a gente também utiliza muito o voltímetro analógico. Embora o voltímetro seja um instrumento específico para medir a DDP, normalmente o aparelho usado para esse fim é o multímetro digital. Por quê? No multímetro digital, né, a gente, eu costumo dizer a meus alunos, né, que a ferramenta do eletricista, né, uma das ferramentas é o alicate amperímetro, que a gente vai ver ainda nessa aula. Mas o multímetro, ele serve muito para quê? Para que a gente tanto faça as medições em placas eletrônicas, também como a gente vai fazer as medições lá na tomada, né, ver se está chegando 220 volts, nas placas, quando a gente, puxando mais para a nossa área aqui de ar-condicionado, geralmente ela entra lá 220 volts, em alguns componentes sai 5 volts, 12 volts, então a gente faz essa medição. Então aí temos um desenhozinho do multímetro explicando. Mais para frente eu vou fazer uma aula prática só de instrumentação para vocês darem uma olhada, né? Vou fazer todas as medições com componente para vocês entenderem melhor. Então mais aqui, ó, então você na tensão a gente vai ter duas tensões, né? A contínua, que vai ser chamada de DC, e a alternada, que vai ser chamada de AC. Então todo multímetro ele vai ter, né, essas duas opções para você fazer a medição. DC, lembrando, DC vai ser contínua e AC alternada, ok? Tensão elétrica, só dando uma revisada, é a força em forma de DDP, lembra o que é DDP, pessoal? Diferencial de potencial, capaz de mover cargas elétricas, que seriam os elétrons, através dos condutores elétricos. A tensão elétrica é medida em volts, representada pela letra V, e o instrumento de medição, voltímetro. Tranquilo até aí? Aqui está o esquema de ligação do voltímetro, ele é conectado em paralelo ao circuito, ok? Então a gente vai colocar aqui, está em paralelo ao circuito, aqui em paralelo, né? Sempre a medição em paralelo, e para a gente testar, né, tem que estar chegando tensão, então tem que ter energia. Tranquilo até aí? Aqui 12 volts, né? Está sendo medido 12 volts, né? Uma bateriazinha de 12 volts. Então, se for 12 volts, pessoal, em qual escala a gente colocaria? AC ou DC? DC, né? 12 volts, a gente está trabalhando aqui com tensão contínua, ok? Se for colocar direitinho na tomada lá para fazer a medição, tensão alternada. Então, tem que ser AC. Corrente elétrica, representadozinha aqui pela letra I, também pode ser pela letra I ou pela letra A, é o movimento ordenado dos elétrons livres em um material, buscando promover o equilíbrio elétrico. Visto que a corrente elétrica é o movimento dos elétrons em um material, é fácil entender que, para medi-la, implica a contagem desses elétrons. Corrente elétrica, movimento ou fluxo, então aqui é uma definição bem técnica. Corrente elétrica, movimento ou fluxo ordenado das cargas elétricas dentro de um condutor, provocado pelo desequilíbrio elétrico entre as extremidades do material, ok? Então, existem situações em que é necessário medir grandezas e valores da corrente elétrica, como nos barramentos de um painel de distribuição de força de uma indústria. Por exemplo, nesses casos, utilizamos o multímetro na unidade de quiloamperes, que equivale a
1000 amperes. Lembra lá da aulinha múltiplos e submúltiplos? Da mesma forma que a gente estudou em tensão, múltiplos e submúltiplos, para corrente elétrica também a gente vai estudar múltiplos e submúltiplos também. Onde a gente vai ter aqui amperes, né, na unidade principal. Nos múltiplos a gente vai ter quiloamperes e mega amperes. Nos submúltiplos, miliamperes e microamperes. O instrumento que mede a corrente elétrica é um amperímetro. Então, a gente tem aqui, ó, um amperímetrozinho analógico, a mesma situação que eu mostrei lá do voltímetro, né? Então a gente tem aqui um amperímetro. A corrente elétrica é medida em amperes, representada pela letra A. Instrumento de medição, amperímetro. Só uma revisãozinha aqui. Então aqui eu tenho um exemplozinho, né, de um alicate amperímetro, que tem esse bicozinho aqui, ó, de pato, que é onde a gente faz a medição da corrente elétrica. A gente vai abrir o bicozinho e colocar em um dos condutores. Ou a gente vai colocar na fase ou no neutro. Mais para frente, né, nas próximas aulas, vocês vão entender melhor os condutores, né, fase e neutro, e como é feito essa medição. Então aqui tem um demonstrativo, né? Você vai escolher ou fase ou neutro, vai passar o bicozinho dele e vai ligar, colocar o instrumento para fazer a medição. Se for um instrumento que não tem o bico, né? Você tiver um multímetro, que no multímetro você também consegue identificar a corrente elétrica. Só que aqui nesse caso, no nosso circuito, a gente tem que ligar ela em série com o circuito e não paralelo, como a gente utilizou para medir a tensão. Então a gente vai só lembrar disso. Dificilmente a gente vai fazer uma ligação como essa aqui, com ele em série. Mas se for fazer um circuito, você vai ter que abrir, né, um dos condutores e ligar ele em série. Tranquilo, gente? Até aí, alguma dúvida? Se vocês não tiverem, se o áudio estiver ruim, mais uma vez, vocês colocam aí, dê um feedback, coloca alguma sugestão, se você acha que eu poderia melhorar em alguma situação, coloca aí, dá um feedback pra gente aí, que ao final, né, de todas as aulas, quando eu vejo lá todos os comentários, eu vou e curto seu comentário e também dou um feedback para você. Agora, resistência elétrica, que seria representada aqui pela letra ômega, né? Então, é a capacidade de um corpo qualquer tem de se opor à passagem da corrente elétrica por si, quando existe uma DDP. Lembram que é DDP? Diferencial de potencial. Então, quando existe uma tensão aplicada, então é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica. Então, ela utiliza, né, para a gente ter a resistência lá, né? A gente vai ter as 3 unidades: tensão, corrente e resistência. Resistência elétrica é medida em ohms, representado pela letra grega ômega, e o instrumento de medição, o ohmímetro. Então aqui, ó, resistência elétrica, como eu falei, né? Então temos modelos de ohmímetro e temos aqui um ohmímetro analógico e o digital. O esquema de ligação: o ohmímetro é conectado em paralelo com a carga quando a mesma estiver desenergizada e desconectada do circuito. Isso é muito importante, gente. Vocês nunca vão testar resistência elétrica com o circuito energizado ou com o equipamento no circuito. Tem que estar retirado e desenergizado, ok? Após a gente vai fazer outra aula só com o instrumento, eu fazendo todos os testes, né, e mostrando para vocês como seria todos os testes com os instrumentos, tanto de tensão, corrente, como de resistência. Dentro de resistência ainda, a resistência elétrica ela pode ser definida por 3 tipos de resistência. Isso é muito bom vocês também terem ideia. R1, condutor, conduz com facilidade a corrente elétrica, pequena resistência. Então, exemplo, metais, líquido e mercúrio. O que seria essa R1, né? Seria o que? Os cabos, os fios, né, que conduz lá a nossa energia elétrica. Então, aqueles cabos, ele tem uma pequena resistência, mas ele é um condutor. Então, um condutor elétrico, ele também é uma resistência. Isolador, dificuldade de passagem da corrente elétrica. Então, geralmente isolador é o que? As luvas que a gente usa, aquelas luvas de borracha que a gente utiliza para isolar a corrente elétrica, para a gente não sofrer uma descarga. Tem madeira, porcelana. Não sei se vocês já prestaram atenção na rede de distribuição, né? Se vocês tiveram depois vocês veem, antes da rede de chegar
da estrutura do o cabo chegar do poste para o cabo vem, né? Antes dele encostar no poste, antes ele tem uma para não o cabo não ir diretamente para o poste. Então ele tem ali 3 roldanazinhas de porcelana que serve como isolador também. Semicondutor conduz parcialmente a corrente elétrica. Isso aí é utilizado muito aqui em componentes eletrônicos, em resistores, em alguns diodos, algumas situações disso. Então, alguns componentes elétricos a gente utiliza, né? São semicondutores de energia elétrica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir parcialmente a corrente elétrica. Então, ele vai ter uma certa resistência, não tão grande, mas que deixe a corrente passar. Eu costumo dizer a meus alunos que não existe nenhum material 100% resistente e nenhum material 100% condutor. Então, nenhum material vai ser 100% isolador e nenhum material vai ser 100% condutor. Então, sempre vai ter tudo vai depender da tensão que é colocada em cima daquele material. Da mesma forma que a gente falou de tensão e corrente, a resistência elétrica também tem o que? Tem os seus múltiplos e submúltiplos, onde a unidade principal é ohms, os múltiplos quiloohms, megaohm, submúltiplos miliohm e microohm, ok? Pessoal, estou finalizando aqui nessa aula com a parte de grandezas elétricas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço, professor Alex. Se puderem aí, né, deixa o like. Se não gostou também, dá o dislike. O importante é você participar, comenta na aula aí o que eu posso melhorar, ok? Até a próxima e um abraço a todos.